Muito bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui mais um dia na presença do Senhor, mais uma manhã. Estamos começando mais um novo dia, em nome do Senhor Jesus. E pela honra e pela misericórdia dele estamos aqui hoje, porque ele nos acordou essa manhã e nós estamos dando mais um dia de vida. Hoje, nesse dia 31 de março de 2019, domingo. Ainda por volta de 4h40 da manhã e já estamos de pé, em nome de Jesus. Mais um dia ele nos desperta, mais um dia ele nos dá paz, alegria, amor, mais um dia. Ele renova as nossas esperanças. Então nós agradecemos, nós louvamos a Ele por isso. Somos sim muito gratos por toda a sua misericórdia, por todo o nosso amor, por todo o amor que Ele tem por nós. Mesmo nós muitas vezes o abandonando, nos distanciando dele, ainda assim nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Ele está nos amando, ainda assim Ele nos ama. Se entristece com os nossos erros, com as nossas falhas, mas nem por isso Ele deixa de nos amar. Em nome de Jesus. E nós agradecemos a Ele por isso. No dia de hoje, começo meu dia agradecendo e dizendo obrigado, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por tudo que você tem feito na minha vida, na vida da minha família. Muito obrigado mesmo, Senhor. Eu só preciso simplesmente te agradecer, te louvar, te bendizer, te engrandecer, em nome de Jesus. E te pedir cada manhã que o Senhor possa, na minha vida, mudar a minha vida, transformar a minha vida, transformar o meu interior. Matar o velho homem cada manhã, em nome de Jesus. E que a nova criatura cresça na minha vida, em nome de Jesus. Nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Então, amados, hoje a gente vai estar lendo aqui, ó, Josué, capítulo 7, do 7 ao 9. Em nome de Jesus, aleluia. Livro de Josué, glória a Deus. Em nome de Jesus, do 7 ao 9. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, ó Deus da minha vida, Deus da minha salvação. Ó Senhor, nessa manhã, Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, Senhor, de vida, Pai, que você está me dando agora, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, por ter me acordado essa manhã, Pai. Obrigado por você ter me levantado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Mesmo eu errando, eu falhando, o Senhor ainda me amar, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai. Ô Senhor, eu coloco meu dia, Senhor, agora na Tua presença, Pai. Ô Senhor, eu começo meu dia, Senhor, lendo a Tua palavra, Senhor. Ô Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, transformar a minha vida, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha ser a mudança na minha vida, em nome de Jesus, Pai. Me ajuda, Senhor, me guarde, Senhor. Me transforma, Senhor, segundo o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Assim eu te peço, meu Senhor, assim eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Me ajuda, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Bom, vamos lá. Então, assim diz a palavra do Senhor. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zibidi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, da banda do oriente de Betel,
falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram e disseram-lhe: Não suba o povo, não suba todo o povo, subam alguns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Aleluia, Jesus. Assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 30 mil, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram o pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer, perecer, tomara-nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou-nos as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, e segundo as famílias, e segundo o Senhor tomar, e se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar, e se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel.
Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zera. E fazendo chegar a família de Zera, homem por nome, chegou a Zabdi. E fazendo chegar a casa do homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zibdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na tenda, a porta debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos no vale de Acor. E disse Josué: Por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram ao fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acor, até o dia de hoje. Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma consigo toda a parte de guerra, e levanta-te e sobe a Ai, porque te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Fará, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e os seus gados, e seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente da guerra para subir contra Ai. E escondeu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscada a cidade,
por trás da cidade. Não vos alongueis muito da cidade, e todos vos estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo achegaremos à cidade, e será que quando nos saíres ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que fogem diante de nós, como dantes, assim fugiremos deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará na vossa mão. Aleluia, Jesus. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhais que vou-lo tenho mandado. Assim Josué os ordenou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo, e levantou-se Josué de madrugada, e tomou o povo, e subindo ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram e vieram à frente da cidade, e alojaram-se à banda do norte de Ai. Aí havia um vale entre ele e Ai. E tomou também alguns 5 homens e pô-los em Betel e Ai, e emboscada no oriente, no ocidente da cidade. Puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo Israel que se apressara e se levantou de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende e lança o que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou de seu lugar apressadamente. E correram, e estando eles na sua mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subiu ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tomou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel a emboscada
que emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram aos homens de Ai. Também aqueles homens da cidade lhe saíram ao encontro e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma forma e outros da outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles se escapasse. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde tinha seguido, e havendo todos caído ao fio da espada até serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e puseram a fio da espada. E todos os que caíram naquele dia, assim como homens, mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo e em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou-o num madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Jesus. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes, estavam uma e outra banda da arca perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, filho do servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, e a bênção e a maldição, conforme tudo quanto está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, das mulheres, dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Aleluia, Jesus. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas suas campinas, e em toda a costa do grande mar,
em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os fariseus e os heveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fugiram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos de sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados e, e nos pés sapatos velhos e remendados de vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal e disseram-lhe a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de vós, como pois faremos concerto convosco? Aleluia, Jesus. Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem vós sois e de onde vindes? E responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis dos amorreus que está além do Jordão, e Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Asterote, pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão são tomado Esse nosso pão são tomados, esse nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para ver a vós, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos, e estas nossas vestes e os nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com ele e fez um concerto com eles, que lhes dariam a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Sucedeu que ao fim de 3 dias, depois que fizeram o concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porquanto partiram os filhos de Israel e chegaram à sua cidade ao 3º dia. As suas cidades eram Gibeão, e Serifa, e Beerote, e Quirote Jearim. E eis que os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que a toda a congregação murmurava contra os príncipes.
Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhe temos jurado. E disseram-lhe, pois os príncipes vivam e se tornaram rachadores de lenhas e tiradores de água de toda a congregação, como os príncipes lhe havia dito. E Josué falou-lhes dizendo: Por que nos enganaste, dizendo, muito longe, e havíamos moradores vos habitantes? Porque nos enganastes, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servo, nem vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do Senhor. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos e ao Senhor, teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda a terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Teremos muito por nossas vidas por causa de vós. Tememos. Por isso fizemos assim. Eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E aquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água da congregação, para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Amém, Jesus. Pois bem, amados irmãos, então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor no dia de hoje. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, mais uma vez, meu Senhor, te agradecemos, meu Deus, te agradecemos, meu Pai, por essa manhã, Senhor, na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por nos abençoar, nos guardar, nos guiar, nos livrar de todo mal, todo perigo, Senhor. Oh, meu Deus, oh, meu Jesus, que isso seja conosco no dia de hoje, Senhor. Nos ajuda, Pai, que a tua presença esteja no meio da minha família, do meu lar, da minha casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Me ajudando, Senhor, a fazer aquilo que é reto, aquilo que é bom aos teus olhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome da tua graça e do teu amor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, Pai. Permaneça comigo, Senhor, no nome de Jesus, meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço, no nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.